café! Quero café! Quero café! É! Bem-vindos, consagrados! Bem-vindos ao podcast Café RPG. Aqui que você fala é o Mestre Oni. Aqui o Vroisen. Que é o Crush. Hoje vamos bater um papinho sobre vários temas. Começando com o que mesmo, meu cara? Não, pera, o tema de hoje é card game, né? Enquanto a gente tá fazendo o podcast, já tô upando um vídeo aqui pra vocês verem que o bagulho é frenético. Mas porque não temos a presença contínua do nosso Mestre Uni aqui, né? Só de vez em quando temos, então normalmente quando vamos fazer coisas como essa, que precisa da equipe toda, tá participando bastante, acompanhando. Normalmente eu venho 2 vezes por semana, de vez em quando 3, então fica meio difícil. Então, quando todo mundo se reunir, é o melhor dia pegar todas as ideias e jogar tudo no computador. Numa data de jogar fora. Também, né? Vamos começar com card game. A primeira curiosidade que eu vou dizer é que se não fosse por causa de um card game, eu não tinha conhecido meu consagrado Vrois, e muito menos o irmão dele também, nosso consagrado da Cross. Vou narrar para vocês como aconteceu. Um certo dia eu tava lá na escola de boa, com meu deckzinho, aqueles deck de carta pirata de Yu-Gi-Oh! Que a gente batia a cartinha na escola. Menos eu tinha respeito pelas cartas de Yu-Gi-Oh! Desde essa época já. Aí chega um maluco, te desafio para um duelo. Foi isso. Daí começou essa amizade. Chegou um cara, jogou uma carta na mesa e é hora do duelo. Parece coisa de anime, mas é porque tinha o quê? A gente tinha o quê? 10, 12 anos, sei lá, menos até. É por aí. Acho que uns 11 talvez. O cara chega na tua cara, dá um tapa na tua cara e fala, síndrome mágico, filho da puta, e sai correndo. Fosse filho, foda-se, estamos aí. Cara, não foi bem assim, não, tá zoando mesmo, né? O cara fazia isso aí, o cara é retardado, né, moral? Você é retardado por acaso? Aí chega na diretora assim, ele me deu um reggae aqui. A diretora que porra. Mas que porra é? Ai, caralho. Creio em Deus, pai, bagulho. Então, os card games, vou falar dos card games que a gente joga, né? Começou com Yu-Gi-Oh! Eu influenciei. A gente jogava com as cartas do Paraguai, né? Aí mais ou menos 2014 por aí eu vi. Cara, eu passei numa loja de card original Yu-Gi-Oh! Até que é barato. Eu fui comprei um baralho. Aí eu tava conversando com a Cross aqui. Você quer começar no Yu-Gi-Oh! Também? Eu falei, os preços do baralho é tal. Aí o Cross comprou um baralho também. Deixa eu comparar um segundo aqui. Aí mais pra frente eu passei esse baralho editado. Eu passei um deck que eu criei pro Vroisen. Foi assim que a gente começou com os Yu-Gi-Oh! Originalmente. Começou com um deck de dragão e com um deck de zumbi, né? É, e o deck do Vroisen já era o deck de rocha que ainda existe. Existe, meu Deus! Eu só não comecei quando vocês começaram, eu comecei um pouquinho depois, jogar com as regras certinho, né? Não tava na cidade, né? Tava lá pra Curitiba. Aí quando voltei já voltamos. Aí voltou full, aí o bagulho foi impressionante. E continuamos jogando Yu-Gi-Oh! Já faz desse período até hoje. A gente tá um bom tempo sem jogar porque tá com umas coisas do canal pra fazer, né? Tá, jogando com as regras tudo certinho, então vai fazer o quê? Uns 5, 6 anos mais ou menos. Deve ser mais ou menos isso. Que a gente já joga Yu-Gi-Oh! Agora faz um ano que eu jogo Magic, só no Arena, né? E aí a gente imprimiu algumas pra gente jogar, assim, um físico de vez em quando, mas ainda agora rotacionou também, bagunçou tudo, né? Mas... Fica no history. Vamos jogar no modo livre, porque a gente não é jogador profissional, né? Modo livre mesmo, se a gente quiser colocar as cartas antigas, vamos... Então, se a gente mas achar... Não é outro nome, se eu não me engano. É que o History, ele é do Arena. Quase uma arena mesmo, porque os animes na ideia da arena. Não, mas se a gente quiser pegar as cartas mais antigas, a gente pega. Então não deixa tem que problema não. Mas se a gente tiver um dinheiro pra conseguir pegar um deck, vai ser antes também. Isso que eu ia falar aqui. Eu já vi tem uma loja aqui em Peruíbe, onde a gente mora, já tem uns caras vendendo as cartas de Magic, já usadas pro Across e pro Vroisen também. A carta que eu quero, tipo, oficialmente do Magic mesmo, é o Fernando Medonho. Essa carta é muito louca. Comum, Pauper, é o mais barato que tem. Comum, raro. Eu acho que é comum. Não vai importar muito pra se a gente começar a jogar o Commander, né? É o mais livre, assim, de coleções, né? Pode ser coleção até lá do começo, se eu não me engano. Eu só quero essa carta aí porque é isso que eu gosto mesmo. Tá, a gente falou do Yu-Gi-Oh!, do Magic e qual outros card games aí? Card game. Fala você de algum outro aí. Tem bastante card game, tem uns que eu conheço só por nome, tipo, que nem o Hammer 4000, acho que é isso. Ou 40 mil pra você. Teve outros card games que saíram com premissas de anime, que no Brasil chegou só nos cards Paraguai, mas lá fora eu já vi card original, tipo Dragon Ball, que chegou card original. Peguei uma vez. Pokémon TCG, eu já tive Pokémon de card game, já tive card que eu passei pra frente também, que eu ganhei. Era original aquelas lá? Aquelas que eu passei por Nando era original de Pokémon. É até antiga para diabo, aquelas cartas. É verdade, então se for comparar, o Pokémon já era mais acessível se comparar com o Yu-Gi-Oh! No começo, né, cara? Que era mais fácil encontrar. Se você fosse ver o filme do Mewtwo, já ganha do Mewtwo, não. Mewtwo, eu falei Mewtwo sem querer, foi bom. Se você ver o filme do Mewtwo no cinema, você já ganhava uma carta especial, cara. Talvez seja por isso que o Pokémon tem esse peso, talvez, hoje em dia, no card game. Mas o que é engraçado, a diferença do Pokémon pros outros card games, que o Pokémon ele é mais colecionável, né? Ele é mais Você vê muito pessoal
Os caras querem ter todos os Pokémons que ele Porque tem visse, variação Shine, tem um monte de coisa, assim como no É jogo. sempre lá, assim o Pokémon Legend. Tudo Pokémon coleciona tudo. Na verdade, o Ash não é assim, né? Mas esse é um espírito de jogador Pokémon, não. até A porque... gente quando tá falando de Pokémon já elimina o Ash, a gente fala da franquia da dos franquia, games eu- e no card game só. Porque se for um anime, esquece que o cara não joga nada. Mas falando de anime, que entra card game, então já entra o Pokémon, eu tenho que dizer um negócio, não sei se vocês viram, né? Você viu que o Ash venceu o campeonato lá, né? Ah, é Liga Pokémon. Foi de 20 anos, 99, né? Vai bater 20 anos do negócio, só o cara ganhou agora, velho. Exatamente, mas tem um motivo disso, porque é o fim da série. Caraca. Acabou, tipo, o Ash como protagonista. Ah, Daí, esse era o objetivo dele, ser um mestre Pokémon, virou, conseguiu vencer aquela bagaça. Deixa eu ligar Agora vai ter um novo protagonista. E o objetivo dele é o verdadeiro, tipo, vontade de qualquer um que joga Pokémon. pegar todos os benditos 150 e poucos Pokémon, quer dizer, os 700 e poucos que tem agora, né? Porque tem muito. Exatamente. Só que tem um porém, o Ash é tipo o melhor companheiro desse cara aí, tá na série. Eles não vão jogar fora o protagonista deles, né, cara? Os caras têm medo de pegar um cara e jogar fora. Boruto, é tipo isso, a gente já entendeu já. Acontece, cara. Eu sou um cara que eu não gosto nada de Pokémon, mas a gente não pode, só porque não gosta assim, não pode descartar, porque Não. é um meio do card game também. É Então, como eu falei, faz parte, eu né? não gosto do anime, não fica, eu não gosto de Pokémon, eu joguei bastante nos emuladores, os GBA, etc. Até é impressionante você jogar lá porque é interessante. jogar um pouco pra ver como que é o card game que eu tenho que você baixado tem, aqui. é. O Derek baixou pra mim. Só que eu não entendi muito não, mas parece interessante. Parece que você consegue evoluir esses Pokémon no meio do combate. Aí você pegar, invoca, coloca a criatura. Aí você Eu acho que evolui. as cartas que eu Interessante. tinha, que era pré-evolução, acho que tinha que fazer umas paradas pra evoluir mesmo. A ideia é até que é interessante. Só que você tem que pagar uns pontos. Só que seria a mana do Magic. Você tem que pagar a mana pra cada criatura. Tipo, de eletricidade, Pikachu. Eu lembro que tinha umas fogo. cartas de energia, era um bagulho bem doido assim mesmo. Você falou dos Interessante. animes, agora lembrou que o Yu-Gi-Oh! Já tá na, sei lá, quinta temporada, entrando pra sexta já, né? E a história construiu ficando mais maluca. É, que já... O Yu-Gi-Oh! Antes era em duelos Nossa, era duelo antigamente, tipo, numa quadra gigante a gente jogava os monstros, pra disco de duelo. Passou pra moto, pra realidade virtual e etc. O bagulho já tá em outro nível, só nos animes. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Eu não sei como pesquisar aqui. Eu lembro de cabeça. Clássico, GX. O 5DS. O 5DS vem em seguida. Depois Aí vem o Arc-V, não, tem o Zexel. o Zexal. Depois vem o Arc-V. Arc-V. E agora o Vrens. Os Vrens, Então são 6. Então planejando mais pra Atualizações. frente já. Mas aí por enquanto são esses. Então esses malucos começaram a acionar mais versões de cartas. Em Um vez de acionar seis, mais coisas de verdade, né? Adiciona mais carta, muda o gameplay, o Vren se errou com todo mundo, e é isso aí. O mais odiado do nosso grupo aqui é o Vrens, né? Isso é unânime, acho que até pra muita gente. Apesar que não ser injusto que a gente começou também, a gente tinha um pouco de pé atrás com o Exceed, assim, que não é depois com o tempo a gente se acostumou, mas é que o Vren ferrou com tudo isso. O que mudou foi muito mais, digamos, chocante, assim, muito mais, né? Foi muito mais impactante do que foi a mudança pra Link, pra XYZ, ou até mesmo o Pêndulo, que mudou bastante coisa com o Pêndulo. Acionou duas áreas, comprar, né? Removeu duas áreas de uma coisa, adicionou outra coisa, limitou um monte de coisa e foi isso aí, né? Acho que o maior problema é ter nerfado o Extra Deck. Tipo, colocar só um Special Summon, que você tem que colocar só na zona Link agora, que é a zona onde vai colocar o Extra Deck. Aí o Link libera áreas pra fazer Special Summon, você te caralho, que E merda. nem todo deck Eu vai tenho ter que usar suporte de isso Link, já. né, cara? Só os decks for fun que a gente usa mesmo, ó, tá tudo travado porque não tem muita coisa. Falta Archetype, falta mais estrutura e a gente já faz o quê? Mais um ano já, a gente já tá esperando, daqui a algum tempo vai ter Vai mais. ter alguma coisa pra ajudar Passou você. tanto tempo e não tem muita coisa que não tem, cara. A gente já desistiu, já. Tem muito archetype aí que só funciona pelo archetype, tem muita coisa que é por elemento e nem um tempo. E criaram um tipo novo, Cyberverse, pra ferrar e só funciona com Cyberverse, é foda o negócio também. Não, pior é criar Cyberse. Archetype novo, é sacanagem demais, né, mano? Eles vão abandonar os archetypes. Tipo, na verdade, que é o Cyberverse, inventaram um tipo novo ainda pra completar. Isso aí foi um chute no saco, né? No estômago, né? Que sacanagem, cara. Tem um monte de archetype pra poder investir, antigo archetype que tá parado, pra dar suporte, e os caras ainda criam um novo, cara, pra distrair a atenção e esquecer. De vez em quando eles arrumam um, tipo, Thunder Dragon ganhou o Archetype, mas depois de anos, tipo, imagina dos decks da gente vai ganhar Archetype só daqui, sei lá, 2 temporadas, caramba. O pior é eu que nos aguarda quando acabar esse Vrens aí. Certamente os caras não vão parar de fazer anime, porque o anime, como diz, vão farmar dinheiro também, cara. E o anime atrai gente pra jogar, pra comprar as cartas. Lembrando aí vão que fazer nova mecânica, vão tacar tudo no lixo de novo, e aí a gente tá lascado de novo. Com mais Lembrando mecânica
que o Vrains, a temporada dele vai acabar, se eu não me engano, daqui. No próximo ano já acaba, já e vão anunciar nova. Aí vamos ver como é que vai ser a bagunça que eles vão fazer. O gancho inicial demorou bastante pra poder ter alguma mudança comparada. O andar do anime do primeiro da saga com Yugi era bem lento, né? Mesmo assim, ele colocou bastante coisa. Ele definiu o tributo, um monte de coisa louca lá. Que regra até hoje. Não, graças ali tem muita coisa Parece básica. pra caramba, né? Mas começa bagunçado, sem noção, né? O cara taca ali um dragão branco sem 3 tributo. mil de ataque, 8, nível 8, do nada. Pá. Sem tributo, dragão negro também. Tô com um peixe aqui tunadão de 10 mil de ataque. Toma aí. É que eu faço isso com o meu deck, mas é porque tá escrito que pode fazer isso nas cartas, né? Tipo, a carta de efeito normal, pronto, acabou. Não é feito, né? Só tipo, tem nada no campo, pronto. Colocou uma carta, um bicho e já venceu. Sabe que você guarda uma carta caçada? Com a cara que se você não tiver nenhuma carta no campo, você pode invocar um bicho. Sem custo nenhum, qualquer bicho. Só que bom, mano. Qualquer bicho. Você vai colocar aquela carta no campo, tu vai ter uma carta no campo. Entendeu? É, mas é uma condição pra poder colocar ela, né? Não é pra depois que ela já está em campo. Se você não tiver nenhuma carta no campo, você vai poder invocar. É tipo Remoto Sombras. Você vai colocar a carta no campo, tu vai ter uma carta no campo. Então essa carta não vai fazer nada no final das contas. Ah, ela é uma coisa pra equipar uma carta. Não, tu coloca no campo, tipo Remoto Sombras. Ah, eu sei. E é aquela do seu deck também, né? Ah, o que faz invocação é. A feito você não pode ter nenhuma carta no campo. Aí já não funciona. Tu já tem aquela carta no campo, então não vai fazer nada essa carta no final das contas. É uma trap, it's a trap. A forma trap é mesmo. Literalmente, né? Acho que o que mais estraga essa questão de regras novas e tal no Yu-Gi-Oh! É pra quem não joga competitivo, né? Que não é profissional, porque normalmente quando você tá jogando já é competitivo, né? Nítido, né? Mais casual, né? Quem é profissional vai estar ganhando, não vai estar fazendo só por diversão, vai estar ganhando dinheiro, quer dizer. Entre aspas, né? Porque a Konami não paga ninguém. Quem joga profissional tem o papel de se esforçar pra estar ali entre os melhores, né, cara? É se esforçar. Mesmo que Eu não faço mude as regras e tal, vai surgir mecânicas novas, malucas sempre, né, cara? Só que quando tu muda as mecânicas do jogo em si, fica complicado pra quem tá. Tipo, Aí os profissionais é que causam, os decks malucos deles, que causam as banlists de proibir certas cartas no jogo, que eles vão fazer jogadas pegando. Esse é um ponto filho da puta, né, cara? É. Graças a esses caras aí que é muita coisa banida. E às vezes a gente tem que agradecer também, né? É, isso é verdade. Dragon Roller, né? Imagina Dragon Roller aí, livre, leve e solto. Dragon Roller desde acho que 2012, tá lá no coisa, né? Exatamente, porque venceu a porra do Mundial. O cara venceu, também ninguém mais não tem mais como usar, né? Foi baniu todo o archetype, cara. acho que eu tipo assim, vamos ver quem vai vencer. Nossa, quem deck venceu? Entrou a banlist, meus parabéns. Imagina se fosse assim, tipo, pega um deck inteiro de banlist, isso é sacanagem, né? fazer. É que tem um ponto também, né, cara? Tipo, o torneio, sei lá, tá jogando lá no torneio, tipo, uns 20 cara. 19 decks são da Dragon Roller, saca? Aí já é outra coisa, né? Não tem como, cara. O que você vai fazer? Porque é muito quebrado. Não tinha nada que vencia. Os caras deviam ter nerfado antes de começar o torneio. Ah, não, deixa esse câncer aí. E aí errata não vai acontecer nunca mais agora, já era. Se bem que eu não sei, cara, se... Ah, não mexe com esta deck, né? Ah, os bichos é da sua própria mão, aqueles demônios, capeta. E fosse do esta deck que se pá, daria pra voltar. Porque ela tá meio nerfado, né, com os links. A deck principal, os dragões do satanás lá, não tem como. E outra coisa bem, né? É que tipo você tem que invocar invocação de bicho normal, com link. Não, tem que ter link de invocação também. Um espaço especial pra poder invocar um bicho com. É, os decks focados só em link tem mais vantagem, né, cara? Isso é. Ah não, poxa, pêndulo. Tu vai fazer invocação pêndulo? Vai fazer uma? É, pêndulo também, tipo, se for fazer invocação do monstro da mão com o pêndulo, ele vai pra zona de onde seria o monstro do extra deck. Não. Não vai não? É que assim, o pêndulo você tá com as duas cartas pêndulo lá na zona pêndulo, beleza. Aí você pode fazer esse summon da sua mão. Então, a invocação do extra deck do pêndulo, quando tem carta pêndulo que foi pra lá. Acho que é quando a primeira vez que o monstro pêndulo é destruído, ele vai pro extra deck Pra cima, em só vez de ir pro característica. cemitério. Agora, quando ela for trazida de lá, aí ela, só como tá vindo do extra deck, ela vai ter que vir na zona link. Ou numa zona que o link estiver mostrando. Aí, antigamente, você podia trazer, você já tá lá com os dois links em cada lado do campo, tá limpo de monstros. Você traz 5 monstros que já tinha sido morto antes e traz pra lá de volta. Então, fora que você quiser trazer da mão também. Agora já não dá. É um só lá do extra deck que você vai trazer, mas da mão ainda continua sendo o que você quiser. E tiver dentro do limite lá, né? Do link não, do pêndulo. É uma sorte que eu tive de nunca ter duelado contra ninguém que usava pêndulo, velho. Porque normalmente, ou você já duelei com os caras, foi rápido o suficiente pra matar as jogadas dele logo. Porque eu nunca cheguei a ver o cara lotar de monstro assim rapidão. Com a carta de link. É, só que tem que ser uma coisa, né? Pêndulo, quer dizer. Ele vai fazer isso uma vez só, com sorte. Porque Yu-Gi-Oh! Tu puxa uma carta por turno, mas é raro ter carta que você puxa uma carta mais. Ah, mas os efeitos do pêndulo vão. É um trigo o outro e cheio de carta no campo, eles conseguem puxar carta. Você Eu já já sabe, cheguei a né, enfrentar, eu já cheguei a enfrentar e é chatinho, cara. Esse gastador de Eles removeram duas cartas de puxar carta, passaram uma tonelada de efeito que faz como um com o outro, que tu puxa muito mais carta que uma carta que você puxa duas cartas, né? E qual foi a diferença no nosso contas? Tem muito deck que não é focado em puxar carta, que puxa mais carta que um deck de exódia. Tipo isso, né? Tu
turno só. É que, tipo, é fácil você puxar muita carta quando a estratégia do deck é essa. Deixou essa facilidade. Agora, com um deck que não puxa carta, a gente tinha lá o bode da ganância, é só ativar, beleza. Qualquer deck que não tem essa mecânica de puxar carta, você É só consegue. pra dar um suporte pros decks, né? É fazer o deck. Vencer. Agora, imagina isso nos decks que já faz com a mecânica já fica muito mais quebrado. Ih, mas esses decks continuaram existindo. Né? Não, Tem mas uma- os decks que já são quebrados devem ser muito mais quebrados. Quer ter o pote da ganância pra comprar 2 cartas. Bem mais OP. Agora, se o pote da ganância fosse tipo. Aqui foi. Acho que foi banida lá e voltou. Aí só que você não Soul pode. Isso, Soul Charge. Só que você não pode atacar no turno, né? Sim, é. Se você, tipo, ativasse e não pudesse atacar, por exemplo. Eu lembro, tem uma carta que se lembra, é o pote da dualidade. Você escolhe 3 cartas lá do seu topo do deck, você escolhe uma pra colocar na mão. Aí- Você não pode fazer invocação especial no turno que você fez isso. Mas Ah, ainda deck. pode atacar, né? Então, seria interessante se eles mudassem ele pra isso, talvez, cara. Você tipo, assim, né? possa comprar 2 cartas, mas você não pode declarar. Mudar errata pra ele não vão fazer, não. Vão criar um novo carta com o mesmo efeito e vão colocar outro efeito, esse efeito negativo. É, seria interessante. Errata dele não tem mais como fazer, não, porque o efeito dele era só compra e 2 cartas. É tão simples mudar o bicho, fazer um novo, assim, parecido, um mas pote da interessante. ganância. eles preferem fazer uns potes tipo a puxa 2 e aí você pega uma carta do seu deck e manda pra não sei onde. Compra 2 cartas, Sabe? É compra paga a 2, vida. não, acho que é 2 ou 3 cartas e bane 10 cartas do seu deck, sei lá. Ou tipo assim, paga 2.000 pontos de vida e puxa uma carta. Eles querem elaborar muitos efeitos e fica muito tiltado, cara. Dá 1000 pontos de vida pro oponente e compra uma carta. Aí acaba surgindo cartas que ninguém conhece, mas que tipo até que é útil. Cartas desconhecidas. Ou faz aquelas cartas lá, ou põe aquela taça lá, né? É a taça, mano, a moeda, não lembro. É uma taça. Copo, cálice do não sei o que lá. Tu jogava uma moeda, aí esquece um lado, o oponente comprava 2 cartas, esquece outro lado, tu comprava 2 cartas. É, eu lembro que era com moeda, achei que era moeda. Tem tanta carta com efeito maluco, tem tanto uma carta que eu não tenho original. O efeito mais louco do Yu-Gi-Oh! Todos os tempos, você ativa ela, vira os decks dos oponentes, fica todo flipado pra cima. Aí você me, pra que serve isso no Yu-Gi-Oh? Pra adivinhação de cartas só, porque não tem necessidade de um treco Quantas desse. cartas tem com isso? Não sei, acho que são. Tem mais, todas as cartas aqui têm adivinhação de carta assim pra ver que tipo que é, se eu não me engano, é tudo parente, é esfinge de alguma coisa. A esfinge no caso do meu deck é uma, tem uma esfinge classicona lá e é todo efeito de adivinhar. Adivinha o card que você vai comprar do topo do seu deck e você pode fazer tal efeito. Você devolve carta da mão do oponente, etc. Vai de cada Deve tipo ser de uma carta. carta idiota. Adivinha o que vai vir no topo do deck sem essa carta. Né, não tem sentido. Se você adivinha, entendeu? Bom, vamos falar de outros card games, então um pouco. Vou falar de Yu-Gi-Oh! É o que a gente tem mais É, isso carga, é, né? Vamos falar de mais alguns outros, porque a gente Ah, se prende um em a card gente game falou só, card game e lembrou ele lembrar de uma coisa clássica, né, que eu acho que todo mundo aqui deve ter do podcast, a menos que você seja jovem demais, se tiver 10 anos, então pelo amor de Deus, sei lá, bicho, é difícil. Que era os card game que vinham nos salgadinhos Delma Chips, né, cara, aqueles bagulho bizarrão sim. lá. Tem eu acho que os mais clássicos são o Dragomania e o Mitomania. Mas tinha dos vampiros, que eu não sei se tem um nome em si, que são vampiros da magia. Alguma coisa assim. Eu cheguei a pesquisar um tempo atrás, porque eu pensei comigo mesmo. Se alguém quiser completar um deck aqui ou quiser vender, como faz, cara? Será que vale alguma coisa? Eu não lembro se eu cheguei a ver o quanto que custava, mas sei conta, cara, pra vendendo no site isso aí. Teve os de Shuriken do Naruto muito louco também. Verdade. É um card game, é uma mecânica de jogo, não é exatamente um card game, né? Porque as Tem cartas têm truco forma de também, né? Shuriken. Não entendi muito bem, mas tem truque também, né? Aí já entra pro ramo Os muito, card games mais muito, antigos, hein? muito grande, a né? gente entra numa área obscura dos card games, cara. Daqui Porque a é pouco tudo já- igual os trucos, né? Que é os card game de bar, tá ligado? Daqui a pouco vai começar a falar de card games, nem são pra jogar, tipo, tarô, pra ver o futuro. Exatamente. Já tá falando. Zawardo. Blackjack, 21. Aí já é outro caso, né? É, o de baralho mesmo. Aí já é o lado negro da força aí, né? Lado É o que negro eu da disse, força. pô. Dos truques. Card game de bar, de boteco. Tiozão jogando, tomando uma cerveja, comendo amendoim. Truco valendo toba, segundo o pessoal fala aí. Cara, fora esses card game que tá falando zoar, tem um monte de card game. Lá fora nos Estados Unidos sai card game pra caramba. Deve ter card game até de jogo, tipo World of Warcraft, talvez. O Across disse sobre o card game do The Elder Scrolls, que também é no... Do Warcraft tem? Do Warcraft tem? Hearthstone? Tá certo. Tô falando mais em mídia física, acho que deve ter um antigo que saiu antes do Hearthstone. Do Elder Scrolls que o Across joga também. Jogava. Faz tempo. né? Agora Então, faz tempo. Tá chato. De computador, os que eu acho que são os mais massa assim, que tem competitivo. O Magic agora provavelmente vai estar entrando competitivo bem pesado. Eu acho que o líder do bagulho é o Hearthstone, né? Temos o Gwent também, que tem um competitivo massa pra caralho. O Range tem uma história do caramba, que ele começou dentro do jogo do The Witcher, né? Os caras elaboraram
elaboraram um card game, cara, secundário Num jogo, velho. O bagulho E pulou virou- pra fora do jogo. E pô, cara, só não é tão maior que o The Witcher, porque o Witcher é muito The Witcher grande, do bagulho. The Witcher, difícil. The Witcher bateu na cara do Skyrim, segundo as pessoas. Então falar o quê? Então não tem como nem falar de The Witcher, velho. Eu não gostava muito bem porque The Witcher tu controla um personagem só, isso aí. Ah, eu gosto de sei, ser né? um personagem. The Skyrim e outros The Elder Scrolls, a gente controla. Você cria o seu personagem e cria sua história em cima disso. Ele fez tipo assim, eu crio o personagem Exato. e vai embora. Mas continuando, tem o Elder Scrolls Legends, né? Só que desse eu já não sei qual que é, se tem um competitivo. Mas Sei que o legal dele é que ele pega toda a lore de Elder Scrolls e taca nas cartas. isso que é legal pra caramba. Eu particularmente não conheço muito sobre a saga aí do Elder Scrolls, mas eu sei que tem um universo muito rico, cara. Gigante pra diabo. Outro também, eu não sei como tem no competitivo. Eu acho que deve estar bem fraco, cara. Agora, qual que é o nome dessa desgraça? Eu vou ver o nome aqui já eu falo pra vocês. Mas é um card game que foi feito pelo mesmo criador do Magic. Ele fez em parceria com a Valve. Então a ideia dele era fazer um jogo tão complexo que não daria pra jogar num card game físico, né? Então ele teve que fazer num sistema assim pra computador e tudo mais. É aquele negócio feito pela Valve não passa do 3. O ponto mais negativo disso daí é que, Cadê o tipo, dois, cara? compara qualquer outro card game que a gente tem aí, né, dos que eu citei, que são aí do competitivo e tudo mais, né, pra computador e tal, são todos free to play. Em tese, Hearthstone é free to play, tá? É. Mas, e esse daí que eu tô dizendo que foi feito aí pela Valve e tal, ele é pago e o bagulho ele é numa complexidade extrema, cara. Por isso que eu digo que eu não tenho certeza se ele tá fazendo um bom sucesso não, cara. Card game, lembrei do card game, cara. Nem tava falando sobre Vampira Máscara um tempão atrás, né? Quando Vampira Máscara, eu lembrei que o Vampira Máscara estavam produzindo um card game dele, já tá saindo em português no Brasil. Vai sair no final desse ano, se eu não me engano. Quantos Pegaram- dólares? Eu não sei, né? Pegaram a mecânica do RPG clássico aí, que desde 93, aí, desde 91 eu acho, lançando várias suas bases. E agora vão fazer um card game dele. E o bom já tá sendo logo em português. Se não me engano, em inglês já lá fora já saiu faz tempo. Já. Ah, lembrei o nome do que eu tinha citado sobre o card game da Valve lá, com o criador do Magic e tudo mais, é Artifact. Aproveitar pra dar uma olhada quanto tá custando isso aqui, né? Você falou dele, antes de você falar dele, lembrei de um outro card game já, que já é de mídias bem famosas já. Que o Nando tava jogando, você lembra, né? Battle Scene, né? Card game aí da Marvel, bem interessante. Eu não sei, eu não cheguei a encontrar, não tem ele pra celular ou computador, né? Teve um momento que eu cheguei a procurar, só que eu encontrei um outro card game, cara, e até que é interessante também da Marvel, mas não tem nada a ver com o Battle Scene, cara. O Battle Scene tem a mecânica diferente desse que eu tinha jogado. Teu Se eu Scene. achar, eu vou tá deixando o link de todos os card games que a gente tá falando que tiver disponível pra celular ou pra computador aí na descrição do vídeo. Se vocês estiverem ouvindo pelo YouTube, é claro, porque provavelmente também possa estar no Spotify, né? Legal lá, da Marvel, já lembra dos clássicos, né? O X-Men. Então, ó, o preço do Artifact na Steam tá R$77. Crê em Deus, Não, pai. é basicamente 78, né? Que é R$77,99. Ainda crê em Deus, pai, ainda. Martinho, tu fica com centavos, pelo menos. Mas, cara, sei lá, é um jogo meio carinho pra uma complexidade, tá ligado? Sei lá. Eu acho que, tipo, só valeria a pena você comprar um jogo desse se você já assistiu uma boa quantidade de gameplay. Você já for um cara que já é, tipo, desse ramo competitivo de card games e quer entrar de cabeça nisso aí. Porque se comprar só pra... deixa eu dar uma olhada como que é isso aqui. Não É, que vale a senão pena. eu vou contar uma história de uma coisa que aconteceu comigo. Eu falei dos card games, mas lá pra 2000 e acho que foi em 2012 eu comprei um controle de guitarra de PlayStation 2 que era a pilha. Por ser a pilha, ou seja, eu dependia dele pra poder jogar. Significa o quê? Eu não joguei com ele muito, eu só fui pegar a experiência com esse tipo de controle quando eu comprei um com fio pro 360, que aconteceu uns 2, 3 anos atrás. Ou seja, você comprou esse jogo, vai ser mais ou menos isso. Vai pagar por um jogo, se você não souber jogar ele, você vai deixar ele de canto e vai ter gastado um dinheirão. Ah, de certa forma, se tiver aquela mecânica lá certinho, começar a aplicar aquele negócio que a gente falou no último vídeo lá de você poder vender os jogos, você pode vender, também, é interessante. Se você jogar com um jogo por pouco tempo, você pode ter pedir devolução pro entender o jogo. Tem uma vez que eu pedi devolução pro Cara, o tempo que você vai demorar pra entender esse jogo, pra você cair a ficha de que não gostou, já vai ter passado. Porque É. demora, mano, pra você aprender mecânica desse jogo. A não ser, é como eu falei, antes de você comprar, veja bem sobre esse jogo. Tipo, veja uns gameplay, tem bastante canal por aí. Tem canal de Hearthstone que eu vi, eu esqueci o nome, tinha um carinha, mano, que ele fazia uns gameplay de Hearthstone. E é famosinho. Fora isso, o Igor 3K, né? Que também tem um canal de Hearthstone. Esse pau, acho que foi ele, cara. Eu acho que eu vi ele fazendo sobre esse jogo da Valve aí também. Ele achou complicado pra caceta. Um cara que manja dos card games achou É, que ele também é um complicado. jogador de Magic lá das antigas. Só vou dar um exemplo pra vocês terem noção de como que é complexo. Normalmente um card game você tá, tipo, você tem teu campo e aí você tá enfrentando
mostrando o cara tem um campo dele, né? São um campo pra cada Isso é lado. bem comum. Esse card game são 3 campos pra cada um jogador contra outro jogador, né? Só que é 3 campos pra cada. Então é 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. É muito bizarro. Agora imagine jogar um Yu-Gi-Oh! Desse jeito, cada um tem 3. Se for 3 decks de tá de boa. É 3, mas se for um deck só, cara. Vai montar um monte de jogada. Quero levantar também sobre outro assunto assim, de card game, que é sobre um card game, né, que eu vi recentemente. A gente não é tão grande assim pra estar divulgando, mas mesmo assim, se chegar alguém e conhecer esse card game, eu acho que é Tem não interessante. falar, né? Então, que é o card game chamado Lendas e Batalhas, né, que é um card game feito totalmente aqui pelo Brasil, né. Brasil! Sobre o Brasil, né, cara. Uma iniciativa muito irada, cara. Já viu alguma coisa de folclore brasileiro? Cara, quando você mostrou o negócio, vi as artes do jogo, vi os personagens, vi toda a mecânica, eu falei, cara, esse jogo aí é foda pra caralho. Não sei como é que esse jogo não vai fazer sucesso no Brasil. Cara, com certeza vai fazer, mano. Porque se você é fanático por história, cara, esse card game é bom pra você, velho. Não tem jeito. Exatamente. O que todo mundo tem se impressionado com esse card game é a questão da arte. Eu achei ele num canal que eu já acompanho sobre Magic, né? Então é um canal chamado Do Motivo. E ele normalmente recebe muitas propostas de divulgar card game, né? Daí, tanto que você vê no canal dele, ele só divulgou 2 card games. Ele recusa tudo. Ele aceita os card games, ele testa. Se ele achar ruim, ele fala pros caras, então, é meio ruim, tá ligado? Parece uma cópia de Magic, na maior parte das vezes. E ele só divulga quando ele acha que é bom mesmo, tá ligado? E ele disse que se impressionou com a jogabilidade do negócio. E, tipo, é bem diferencial mesmo. E a arte das cartas que é impressionante, cara. E se for ver, é bonita mesmo, cara. Eu queria saber que desenha essas bagaceiras, se é o pessoal da própria equipe, né? Porque os caras são totalmente independentes. Cara, deve ter uns artistas brasileiros foda aí fazendo esse negócio. E o negócio que eu fiquei meio triste, porque eu tenho acompanhado um pouco, né? Eu vi que eles não têm como posso dizer, total intenção de lançar ele como em outras plataformas a não ser o físico, né? Eles pensam em fazer, mas não vai ser grande, parece. Eu não entendi direito o que isso quis dizer. Pelo que eu entendi, não vai rolar. Talvez só vá rolar pra eles mesmo, sei lá, pra testar o jogo, né? Aí pra lançamento não vai rolar, tipo a celular ou computador. Uma coisa starter, né? Tipo, uma coisa indie, starter. Isso, o nome até agora que eu lembro. Kickstarter. Starter. Ah, tá. Não, eu falei uma palavra aleatória e você acabou de ver. Tem aqui lembrando o nome do negócio. É um negócio off aqui que vocês não vão entender nada. É que é o que eles estão passando, é um tipo Kickstarter, é a mesma intenção, só que é outro nome, que é um do Brasil, Kickstarter é lá pra fora. Né? Então é um tipo Kickstarter, que é o que acontece no Kickstarter. Eu tenho uma ideia de um projeto, eu coloco no Kickstarter e eu preciso de tanto dinheiro pra poder fazer esse projeto acontecer. Aí eu coloco lá pra bater essa meta no Kickstarter. Digamos uns 20 mil, por exemplo. Isso. Aí as pessoas podem ir lá e me ajudar com R$1, 2, 100, 1000, quanto quiser. Mais de 8 mil. Eu não sei qual que é a meta deles, né? Mas eles estão juntando pra poder conseguir lançar esse jogo. O que eu achei mais interessante, eu não sei se todos que fazem essas ideias assim, de Kickstarter fazem isso. Mas o que eles estão fazendo é o seguinte: você ajuda eles lá com um pouco que você puder. Quem ajuda, eles entregam cartinha, mandam pra você deck, notícias sobre o card game, dão ideias de cartas que eles estão produzindo. Você fica antenado ali junto com os caras, né? E caso o card game não der certo no futuro, eles vão devolver o seu dinheiro. Você sai tipo meio que no lucro, você não vai estar perdendo nada. Você tá ajudando, tá ganhando o card game, você vai poder jogar antes de qualquer um, cara. Já é interessante pra caramba. Não, diria- coisa não dá sucesso pra mim é pior do que não responder, né? Nessa maneira. Como já diria aquele meme clássico, vai perder, vai ganhar. Perdeu, ganhou! Eu espero muito que dê certo, porque é um jogo realmente bom, cara. E vamos ver, cara. É legal ver alguns card games. Eu não sei se informação sobre algum card game que tenha dado certo no Brasil, cara. Mas eles parecem ser bem... Lembrando que você falou de card game no Brasil, lembrou aquele card game que tinha uns bonequinhos lá do Missão Totem lá, antigaço lá que vinha da coisa da revista Recreio lá. Ah, mas ele era meio que vindo de fora, né? Ele era de fora, tá certo. Tinha uns Tudo- cards em inglês, né? Eu lembro disso. A Recreio é de fora, que aí tipo, tinha tradução isso é verdade. aqui, eu acho, né? E outro tipo de mecânica de... Distribuidora, né, daqui. Tem outro tipo de mecânica de card game que mistura objetos também. Não, aí já entra outro ramo, né? Outro ramo? Tipo, Card game. que é board game. Ah. O card game, ele é um board game, de certa forma. Então, aí a gente entra num ramo muito louco que é os board game, cara. Uma outra hora a gente vai Maior, discutir esse assunto, Ah, a provavelmente. gente pode falar aqui, cara. Card game é um board game, entendeu? E board games, você pode ir pra uma área de card game, tipo, você pode pegar um card game e deixar ele muito mais amplo, né, cara? Você pode usar, que nem... Eu não sou muito fã, não lembro exatamente como que era a mecânica, mas um exemplo é o Yu-Gi-Oh! Duelist of the Rose, né? Ah, o de PS2. Mano, tipo, a ideia bem nada a ver agora. Aquele- Fazer um jogo de escalado, de carta. É tipo
Tipo, tu vai jogar as cartas, aí tu vai movendo a pecinha de você, indo mais perto do topo da montanha. É bem louco então. É interessante, cara. E o Legend of the Rose, ele usava as cartas como se fosse carta de xadrez, mas a mistura dos dois seria uma coisa que já fizeram com o Yu-Gi-Oh! Com umas pecinhas maiores, só que eu esqueci o nome. Que é as pecinhas é como se fosse um boneco, e esse boneco tem uma quantidade de ataque, você pode batalhar contra o outro. Já fizeram isso com o X-Men também, ou X-Men, né? A mistura dos dois, do Yu-Gi-Oh! Seria a mistura da mecânica do Elite of the Roses com o Capsule Monster Coliseum. Que é um jogo bom pra caramba. Eu prefiro o Capsule Monster do que o Elite of the Roses. E já tem um ponto, eu prefiro o Elite of Roses do que o Capsule Coliseum, pra você ver. Eu acho cada um. Eu acho A Capsule lixo. O do Elite of Roses é porque tem história em cima, história da Europa. Aí tinha uns caramba lá. Eu tenho que ver a parte da história, eu não faço ideia. É baseado na Guerra Alguém das primeiro. Rosas lá, do que aconteceu entre a Inglaterra e a França lá, no Que século XV, eu acho. Já que deve ser o gameplay mesmo. Gameplay é bom, se comparar com o caso Não, das o coisas. gameplay não é muito bom, né? O jogo conseguiu me afastar, tipo, só pelo visual, sei lá, eu fiquei meio incomodado, não achei da hora a ideia, tá ligado? Mas é uma coisa Ah, que veio eu o falo. Capsule Monster Coliseum, a capa ser muito mais acolhedora, se comparar, né? Então, já o Capsule Monster Coliseum, eu tinha jogado algo similar no Play 1, né, cara? Que eu não fazia ideia, mas é Capsule Monster, que é a primeira versão. E o Capsule Monster Coliseum seria 2. É que não tem Pra isso você. aí, muda o título, né? Tem uma parada que eu já peguei esse Capsule Monster no PlayStation 1, foi isso que me distanciou dele, cara. O jogo que é japonês é bem diferente da mecânica. Eu tinha vindo do Forbidden Memories, que a mecânica também não é mais ela tudo doida, né? Mas Aquela que não tem regra, mas tem regra. E esse... o negócio é que quando veio o Tag Force é digamos que é o primeiro jogo que você pode pegar, é aquele jogo que vai te ajudar a transformar você num duelista de Yu-Gi-Oh! Com as regras, porque ainda pegava aquelas regras iniciais lá, do GX. Sabe, já quem tá falando de Yu-Gi-Oh! Qual é o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! Que tem? Então é o Tag Force, pronto, não tem jeito. Pra mim é Forbidden Memories, cara. Porque o Forbidden Memories é bom pra jogar, mas não te ensina a jogar Yu-Gi-Oh! De verdade. Não te ensina, mas eu tô falando qual o melhor. Qual o melhor? O jogo em si, cara. Esquece as regras externas, tipo, o que é o card game real. O que o jogo se propõe. Ele O jogo se propõe a Forbidden Memories, então não tem jeito. Melhor que ele, melhor do que o GX, só Yu-Gi-Oh! Pro, desse jeito. Não, Mas pra jogar o oficial, né? real, né? Jogar do jeito que é as regras, né? é oficial da Konami, eu digo. Oficial. Oficial da Konami. Yu-Gi-Oh! Pro não é oficial. Pra jogar as regras Eu colo- oficiais é o GX, é o Tag Force, não tem jeito. Pra jogar fora isso, tem o Forbidden Memories mesmo, que tem a melhor gameplay, histórias, caramba, Eu quase. colocaria em primeiro lugar pra mim o Capsule Monster Coliseu, mas eu ainda prefiro o Forbidden Memories por ser mais similar ao gameplay, né? Sem contar os que a mecânica é pra ser realista com o Yu-Gi-Oh! Então o Forbidden Memories é o primeiro pra mim, e depois tem outro. Beleza, vamos falar sobre outro assunto aqui então. Mecânicas de card game. Porque tem mecânicas de ataque, defesa, que a carta tem pontos de vida, que o oponente tem pontos de vida, que um monte de coisa. Que nada tem ponto de vida, isso aí. Você chegou a jogar o Gwent, não chegou? Não cheguei a jogar não. Não, ninguém tem ponto de vida. Eu só cheguei a comentar contigo. Uma pergunta do Gwent, como é que é o card game de dentro do jogo, significa que não tem a carta do Gerald de Riva lá não, né? Ele não existe no card game. O Geraldão lá, o cara de cabelo branco. Tem, cara. Caramba, ele existe no jogo, que é Tem. dentro do jogo dele, que sei lá. Tem ele, tem o cavalo dele que flutua em cima Ó, da- o cavalo que sobe em cima das casas. É, Ele tem a até a Siri também, lá outras mulheres que ele pega no jogo, sei a lá. mulher com a cicatriz? É. Tem Tem um cavalo vulcano do Load. o cavalo. Tem uma imagem muito engraçada do jogo. É o load, né, assim, do... É, pra né? carregar. Eu tenho que outra partida, né? Puxando. Verdade, pergunta a partida. Mostra assim a carta que é ele olhando em cima da casa, tá o cavalo em cima da casa, aí o cavalo Dentro da voa, casa, assim, eu acho. Aí ele buga pra dentro da casa e voa. É tipo, o cavalo tá bugadão. Ela né? sai voando, girando aquele louco. Aí tem essa carta do cavalo que, tipo, é que tem uns negócios especial nas cartas, né? Tem as cartas normal e tem as cartas que você consegue pagar, assim, pra ficar com os efeitos. Tem animação nas cartas, né? Essa carta do cavalo e a animação, o cavalo fica bugando, assim, dentro da casa e voando. Então, a mecânica do Gwent é uma bizarra, cara. É que faz um tempo que eu tô meio longe do Gwent, mas qual que era mais ou menos a mecânica? Era por pontuação que você fazia no seu campo, não era por dano. Tinha que conseguir o quase de ponto do seu campo que tu vencia. Só que a diferença é que você não compra a carta por turno, tá ligado? Você tem É, aquela por- quantidade ali. Por dano, depois. Né? É tipo, eu tô com 7 cartas aqui, eu quero ter todas essas 7 cartas mais as outras que eu vou comprar no próximo turno. Então você pode passar a vez e perder, só que no segundo turno você tem total vantagem. Tá com tipo, cheio. pelo menos uma carta Teve um mais vídeo que eu vi o oponente. cara começando a jogar esse jogo, ele passou o turno pra ganhar e perdeu, tipo, eu nem entendi, porque eu não entendo do jogo ainda, cara. Mas o jogo é muito estranho, cara. Tipo, você não consegue atacar, sabe? Tipo, quero declarar uma Só ataque. efeitos, né? Que tem. Quem tá acostumado com isso, mano, se incomoda pra caralho, mano. Não consigo fazer nada, porque eu não consigo
atacar a cruz, você vê aquela carta tipo, mentira a ponta do oponente. Também dá vontade de você vou invocar esse bagulho aqui, vou ativar spell, destruir seu bicho e toma É, aquele tipo ataque, isso compra aí. uma carta, deixa eu embaralhar uma carta aqui do meu deck, tá ligado? Pega um bagulho de cemitério. Não tem, não existe essas tipo, tem umas mecânicas que chega próximo que você. Tem aquela carta roubada lá que é 3, né? Carta roubadinha, né? Tu invoca uma, tu invoca as outras. Isso, essa é interessante, cara. Tipo, é um carinha que você, quando invoca ele, você pode invocar até outros 2 que tiver no seu deck. Então você tem que torcer pra que eles não estejam na sua mão ou no cemitério. Você lembrei de um card game antigaço que tem, mas é da época do Game Boy Advance de Caramba 4. Eu, que sou ficcionado de jogo de luta, já chegou a ter o Capcom vs NK de card game. Eu não sei como é que funciona a mecânica não, mas deve ser igual a mecânica de Magic. As cartas têm pontos de vida, ataque, etc. Não tem muita coisa assim de defesa, ataque. Vai ter os personagens apelão, né? Que invoca um chefão apelão. Aí já é difícil, já é difícil de tirar. Mas fora isso, era bem simples as mecânicas. Tem uma coisa que eu vou dar uma pesquisa pra jogar depois, pegar um GBA aí só pra... Acho que é um Game Boy Color, na verdade, pra jogar essa boneca, vai ser legal. Qual jogo que é? Já baixa agora. É Capcom vs NK Card Fighter, eu acho, uma coisa assim. Sabe o que pensando por causa de Sega 106 também, né? Hard Fighters. Exatamente. Sega 106 também, A gente né? vai trazer pro canal aí, fazer gameplay. Acho que eu vou lançar isso aqui na próxima sexta-feira, já que não tem vídeo pronto. Sabe que uma coisa que o cara esqueceu, né? Um RPG com card game, né? Tipo, em vez de De você... mesa? É, de mesa, tem mesmo. Só que vai ser mais ou menos a ideia de carta, né? Tu usou a carta vai pro cemitério, tá? Isso é interessante, isso mesmo. Eu acho que tem, cara. Eu acho que tem, na verdade, RPG de mesa sempre tem algumas coisas pra, tipo, dar uma animada na mesa e tal, né? Uns bagulho mais físicos. Se eu não me engano, tem, tipo, cartas de magia, né? Tipo, bola de fogo, um mago, sabe? Só que a ideia é mais ou menos um card game de base. Puxar a carta, vinha na torta, né? Daria pra usar cartas no Magic no RPG de mesa, porque é da Wizards, né, cara? Não, o mundo do Magic, provavelmente as histórias devem acontecer numa sessão de RPG, igual Hora de Aventura, tá ligado? Bom, voltando pra parte de mecânicas, qual mecânica que você acha mais interessante, cara? Do Yu-Gi-Oh! Ou a do Magic ou Hearthstone, assim? É aí que tá, né? Eu tô A questão de batalha. de batalha, eu tô acostumado com a de Yu-Gi-Oh! É só ataque, defesa e, sei lá, monstro mais forte sobrevive, né? E os outros médicos são iguais. Tem uma diferença, mas é basicamente eles batem ataque com defesa, as duas estão se batendo, né? Agora no Yu-Gi-Oh! É ataque com ataque, ou ataque com defesa. Depende da posição do monstro defensivo ou atacante. Tem outra situação de combate, né? Que é você ataca e o oponente defende, ou você ataca e todos os monstros estão defendendo. Ou o sistema do Hearthstone, que você ataca o bicho ou você ataca o jogador. Se você tem alguém que peça isso, né? Tem uma mecânica que é parecida do Hearthstone com o Yu-Gi-Oh! Que é que você escolhe o que você vai atacar. Agora no Magic não, você declara o ataque. Aí o oponente escolhe qual vai defender carta ou não. vai defender. E você vai defender. Você vai defender ou não. Pode defender. Passar uma carta de magia. Ela pode defender uma carta com 10 cartas se quiser. Nesse Yu-Gi-Oh! Né? Tu não pode defender, combater mais de uma carta. Com o seu combate, morreu. Cada monstro tem um ataque por vez, Não, tá? Voltou. Com o seu combate, morreu, volta. a menos que o monstro tenha o efeito do monstro lá no Yu-Gi-Oh! Tipo, se esse monstro destruir um monstro, ele pode atacar mais uma vez. Tem alguns caras que tem sim, até tem Mas é exatamente que nem clicas lá do Magic, né? E esse combate, o Magic só tem um turno de combate, né? Não é que nem o Yu-Gi-Oh! Que tem um monte. Bom, o que mais de card game, de mecânica, que a gente pode dizer que é interessante? Assim como você e eu não jogamos o Pokémon, não sabemos como que é a mecânica do Pokémon de batalha, mas deve ser. Se me engano é por ponto, cada Pokémon tem uma quantidade de pontos, se zerar ele fica tonteado, você tem que puxar ele de volta e colocar outro no lugar. Eu acho que a mecânica deve ser parecida com a do Battlecine, que também é parecida com a do Lendas e Batalhas, que é o card game brasileiro, né? Que é por pontos. Caras que você vai destruir do oponente, né? Elas vão ter seu peso, basicamente, né? Então ele conseguir derrotar certa quantia ali, você vence, né? Acho que é tipo isso. Falando em peso, é uma mecânica que eu acho interessante do Gwent, né? Que é pra você montar o deck, você tem um peso. A carta, além de Não ter... é peso, na verdade, né? É alimentação, teoricamente, né? É o alimento, né? Tipo um símbolo de comidinha que tem lá, mas é basicamente o peso da carta, né? Então ele é tipo como se fosse aquele simulador de batalha, tipo no Bunaga Ambition, por exemplo. Você mover o exército, tem que ter essa quantidade de comida pra ele, senão você não vai com essa quantidade de exército. Não exatamente, cara. Que tipo, você tem... Cada carta vai consumir tanto de comida. Você só pode... Levar uma quantidade de que você possa alimentar, É né? pra montar o deck, entendeu? Ah, entendi. Você não pode colocar além do que você tem de comida. Entendi. Aí tem o base, que é o de comida que você pode dar lá, entendeu? Que seria o peso, você tá passando do peso. Eu prefiro considerar como peso do que como comida, que eu acho meio estranho. Então, tipo, o deck ficaria muito pesado. Então, cada um tem que ser o peso. É que se eu não me engano, a mecânica desse Gwent provavelmente é de exército contra exército, né? Por isso que a quantidade de comida é como se fosse simulador de batalha que eu mencionei. Tem que ter cuidado com o seu exército todo, senão o seu exército não vai batalhar sem comida. Você quer um remo, né? Sem comida, né? Então, Sem luta, sem No combate. caso do Nobunaga Ambition,
bichos se tiver com pouca comida, esse já é jogo, não é jogo de carne, né? Beleza. Se a comida tiver acabando, o exército para de atacar e todo mundo volta pra casa. Mesmo que o castelo esteja bem ali pra destruir, não, volta todo mundo pra casa. Tem que ter fazendas gigantescas. Né? Isso que é um ponto bom nesses jogos assim, de mecânica de batalha, que tá pulando fora do card game, mas destruir as fazendas do pessoal e depois você invadir eles. Vão estar com pouca comida, vão ter poucas vezes pra manter. Fazendo, eu lembrei do Catan, que é um board game dos mais antigos aí, né? Um dia a gente vai fazer um Catan do Café RPG. Vai ser no Espaço Sideral. Provavelmente, né? Provavelmente. Aí o Espaço Sideral vai ser o deserto, né? Verdade. Aí vai ter os planetas, etc. E o bandido. Pirata, como sempre. É um pirata espacial. Qualquer tipo de marginal, pode ser brigões, dendianos. Vai ser o Tom. O Dango. Vai ser o Tom. É verdade, é o ladrãozinho, cara. O nosso consagrado Dom, o Derek, né? Ele faz as nossas musiquinhas aí, né? Ele criou o nosso mascote também, ele é um cara importante aí no canal. Dizem que ele rouba quando tá jogando card game, por isso que ele ganha o apelido de ladrãozinho. Dizem, né? Então, ele tem esse codinome aí que é o ladrãozinho. Tem a mecânica nesse jogo chamado Catan que, tipo, só tem uma peça no tabuleiro que é o ladrão, né? Quando você cai com o dado número 7, você ganha um ladrão. Só que quando você ganha um ladrão não é bom, é ruim. Então você perde metade das coisas que você tem, dos seus recursos que você demora pra conseguir. Então é tipo, muito ruim. Tipo, colocar o Derek aí como. Agora uma piada. Se cai no 7, se você lançar 3 dados com 7 e cair no 777, você toma um tiro na sua avó? Exatamente. Rafa Moreira, mano.